Agora foi. Espera aí. Só vou abrir aqui. Oi, meninas, tudo bem? Sejam bem-vindas. Para quem não me conhece, eu sou a Gabi, esposa do Tiago Regis. Se você não me conhece, às vezes conhece ele, né? E estou bem feliz de ver esse tanto de mulheres aqui reunidas para falar um pouquinho do que o Senhor preparou para hoje, né? E hoje eu queria falar com vocês sobre um assunto que Deus tem trabalhado no meu coração já faz algum tempo, já faz uns 3, 4 anos, que é sobre, eu não sei, dá para ler? Que tá ali? É sobre o feminismo e a mulher cristã. E essa palavra está no meu coração já tem 1 ano. E é engraçado que eu sentia do Senhor para eu compartilhar e eu me via aqui na frente compartilhando essa palavra com vocês. E o Senhor preparou uma data e no tempo certo, né? E eu queria fazer 2 perguntas para vocês, tá? Não precisa levantar a mão, mas tentem ser o mais sinceras no coração de vocês, tá? Minha primeira pergunta é a seguinte: quem daqui se considera feminista? Pensa no seu coração. Precisa levantar a mão. Já aconteceu comigo. Uma vez fizeram uma pergunta aqui, era uma pergunta que não tinha que responder, era uma pergunta constrangedora. E eu fui a única que levantei a mão. Foi bem constrangedor. E a minha segunda pergunta é assim, Gabi, eu não me considero feminista, mas no fundo eu acho que o feminismo conquistou coisas boas para as mulheres, tem alguns pontos que são positivos, não são todos, mas algumas coisas ok. Feitas essas perguntas, eu queria ler para vocês algumas citações de algumas pessoas e convidar vocês a refletir sobre essas citações. O que vocês acham? Se é ok, se não é, se é de acordo com a palavra, se não é, se é de acordo com aquilo que a gente crê, se não é. A primeira, é que eu vou mudar sozinha aqui, é essa. É de uma mulher chamada Simone de Beauvoir. Ela fala assim: não acredito que exista qualidades, valores, modos de vida especificamente femininos. Seria admitir a existência de uma natureza feminina. Quer dizer, aderir a um mito inventado pelos homens para prender as mulheres na sua condição de oprimidas. Não se trata para a mulher de se afirmar como mulher, mas de tornar-se um ser humano na sua integridade. Pensem aí o que vocês acham dessa afirmação. A mesma mulher ainda fala: mulher alguma deveria ter autorização para ficar em casa e criar filhos, porque se tal opção existir, demasiadas mulheres a optarão. Depois, temos: não vamos conseguir destruir as desigualdades entre os homens e as mulheres enquanto não destruirmos o casamento. Robin Morgan. De modo a que as crianças possam ser educadas com igualdade, temos que retirá-las das famílias e educá-las comunitariamente. Doutora Mary Jo Bain. É importante encorajarmos as mulheres a abandonarem os maridos e a evitar viver com homens. Toda a história tem que ser reescrita. Em termos de opressão das mulheres, temos que regressar às antigas religiões femininas, como a feitiçaria. Declaração do Feminismo, de 1971. E agora, por último, a família nuclear tem que ser destruída. Qualquer que seja o significado final, a destruição da família é agora um processo objetivo. Linda Gordon.
E aí, o que vocês acharam dessas afirmações? Pesado, né? Uma coisa que vai totalmente contra aquilo que a gente crê como cristãs, né? Essas frases, essas afirmações foram ditas por ativistas, precursores e apoiadores do movimento feminista. E onde que eu quero chegar com isso para vocês, meninas? É que as coisas nessa vida, ou elas glorificam a Deus, ou elas não glorificam a Deus. Não tem meio termo, né? Uma fonte, ela jorra uma água doce ou uma água salgada. Não dá para ter as duas coisas. Então, ou o movimento feminista como um todo glorifica a Deus, ou não. E segundo a ideologia dessas pessoas, né, que falaram essas frases, a gente vê que muito pelo contrário, né? Ele tira toda a glória de Deus. Ele é contrário a tudo aquilo que Deus planejou para nós, como mulheres, como homens, filhos, pais, família. A minha ideia aqui não é ficar falando sobre feminismo, mas para a gente conhecer um pouquinho, a gente tem que conhecer um pouco da história, né? Para a gente entender. E eu vou passar bem rapidinho com vocês um pouco de como surgiu o feminismo. Mudou? Ai, gente, sou tão ruim com tecnologia. Agora mudou. Então, o feminismo surgiu lá no Gênesis, né? Lá em Gênesis 3:1, quem quiser abrir pode ficar à vontade, mas eu pus os versículos ali, até para ficar melhor para eu ler. Lá em Gênesis 3:1, fala o seguinte: Ora, a serpente era mais astuta que todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: É assim que Deus disse: Não comereis de toda árvore do jardim? O feminismo começou com Satanás subvertendo a ordem da criação de Deus. Primeiro Deus criou o homem, deu as leis, as orientações, os animais, para ele colocar o nome, tal. Depois ele criou a mulher. Com quem que a serpente foi falar? Com o homem, que era o líder ali da família? Não. Ela foi falar com a mulher. Mais uma vez, subvertendo a ordem da criação de Deus. Outro detalhe ali. O que a serpente fala para Eva? É assim que Deus disse: Não comereis de toda a árvore do jardim? Deus falou isso mesmo? Deus, que era a autoridade máxima naquele jardim, falou: Não comam dessa árvore. O que a Eva fez? Não quero saber do que Deus, minha autoridade, falou para o meu marido. Eu vou lá e vou comer. Eu quero descobrir o que tem além dessa autoridade. Quero descobrir como é a vida se eu não seguir uma autoridade. E foi aí que começou o feminismo. E aí a gente sabe, pela história de Gênesis, que eles comeram, ficaram envergonhados e eles foram amaldiçoados. Cada um amaldiçoado na sua vocação. Adão, amaldiçoado na vocação de provedor do lar. Né? Lá atrás, Deus fala: Adão, você vai lavrar a terra, vai cultivar o jardim e tal. Qual que é a maldição dele? Agora vai ser pesado o teu trabalho. Vai ser difícil tu conseguir lavrar o jardim para prover para a tua família. Então, é muito mais difícil hoje. Se você vê os homens, quanto que eles têm que trabalhar para conquistar, para prover, para trazer o alimento. E a mulher também foi amaldiçoada na sua vocação de esposa e de mãe. Vai ter dor a dar luz aos filhos. Eu nunca tive filhos, eu nunca dei a luz a um filho, mas as minhas amigas, as pessoas que eu conheço, descrevendo uma coisa que não deve ser muito agradável, né? E não só no parto, mas uma mãe vive com uma preocupação o resto da vida, né? Minha sogra tem 6 filhos criados já. É preocupação até hoje, né, dona Ana? Então,
E na vocação de esposa, o que a palavra fala? Que agora ela seria governada duramente pelo seu marido. Antes, uma coisa que era para ser agradável, amável, docemente submissa ao meu marido, hoje é muito mais difícil para a gente, né? A Eva que existe na gente quer governar, né, a nossa casa e tal. Então, as maldições foram sobre a vocação do Adão como marido e provedor e pai, e da Eva como esposa e mãe. Então, aí que começou o feminismo. Depois, veio a primeira onda do feminismo. Não sei se dá para ler daí, mas eu vou falar para vocês. Começou em 1848 a 1942. Primeiro, elas exigiam o voto feminino, uma coisa ok, o direito de propriedade, as mulheres poderem ter as suas próprias casas e tal. Os valores familiares foram minimamente preservados. Controle de natalidade. Opa, a gente está tendo muito filho, né? Filho dá trabalho. Vamos começar a pensar sobre isso? Depois, em 1916, foi criada a primeira clínica de controle de natalidade nos Estados Unidos. Essa clínica, mais tarde, em 1942, ela virou a clínica que se chama Planned Parenthood, que em português quer dizer paternidade planejada. Ela foi criada com o intuito de ajudar as mulheres no pré-natal, as famílias que queriam adotar, como fazer para se prevenir de filhos e tal. Hoje, essa é a maior clínica de aborto dos Estados Unidos. Ela é financiada pelo governo americano. Trouxe um dado para vocês, lá em 2020, eles fizeram cerca de 355 mil abortos. É quase 1.000 abortos por dia, gente. É muita tristeza, né? E agora também eles entraram com a possibilidade de ajudar pessoas transgêneros a mudar de sexo. Então, aquilo lá atrás, que começou com o feminismo, como sendo uma coisa legal, vamos cuidar das mulheres, do pré-natal, hoje virou a maior clínica de abortos dos Estados Unidos. E depois, em 1921, se fundou a Liga Americana de Controle de Natalidade. Depois disso, a gente tem a segunda onda, que é de 1960 a meados de 1973. Eles começaram a falar claramente sobre o assunto. Aborto, a mulher não precisa ter filhos, não precisa cuidar do lar, não precisa cuidar do marido. Depois, liberação sexual, direito reprodutivo e igualdade salarial. Parece bom, né? Se a mulher trabalha, nada mais justo do que ter um salário igual ao do homem. Beleza, parece uma coisa ok. Depois, a rejeição dos papéis de gênero e dos valores familiares. Opa, eu trabalho e ganho como meu marido? Então, eu não preciso ficar em casa cuidando dos meus filhos. Se ele quiser, ele que fique. Eu não preciso mais me preocupar com isso, cuidar da minha casa. Em 1960, foi criada a primeira pílula anticoncepcional. E em 1976, finalmente, a legalização do aborto. Quem tivesse um motivo e tal, poderia abortar. Depois, a gente tem a terceira onda, que foi ali meados de 75 até 95. Começamos com o empoderamento da mulher, que eu nasci nos anos 90, mas a maioria de vocês, acredito que era jovem ou estava nos anos 90, via a ascensão das mulheres, né, no mercado de trabalho, na televisão, em tudo. Começava a se falar sobre a desconstrução do masculino e a ideologia de gênero. O homem perde aquela cara de homem pai. Sabe assim, quando você imagina um homem assim, aqueles meio careca, grande, que trabalha, cuida da família, chega em casa e a mulher põe a janta na mesa? Foi se perdendo esse valor. A exaltação da degradação sexual da mulher.
Meu corpo, eu posso mostrar como eu quiser ele. Lembra dos programas, sei lá, Gugu, Faustão, não sei o que se passava naquela época, mas que as mulheres apareciam praticamente nuas, porque o corpo era delas, elas faziam o que elas quisessem com aquele corpo. Depois veio também, na terceira onda, a aprovação da união de pessoas do mesmo sexo, e nos Estados Unidos o aborto como o direito da mulher. Essas foram as 3 ondas do feminismo, e a gente vê como elas foram pensadas pelo Satanás mesmo. Talvez aquelas mulheres lá do começo não tinham essa intenção, mas o diabo tinha. De tirar a mulher de dentro do lar, daquilo que ela foi criada para ser. Geradora de vida da sua casa, dos seus filhos, do seu marido. Ela foi tirada do lar mesmo, né? E no movimento feminista, ele fala que a gente não precisa ter um papel definido. Eu não quero ser mãe. Eu nunca vou precisar ser mãe, Gabriela. Se você não quiser ser dona de casa, não precisa. Tu pode ser o que tu quiser. Você quer ser uma caminhoneira? Seja uma caminhoneira. Você quer trabalhar fazendo frete? Trabalha de frete. Gente, já experimentou carregar um sofá numa mudança? A gente não pode ser o que a gente quiser. Não dá. Se cada um olhar para dentro de si, a gente vê como mulheres que a gente tem aptidões femininas que os homens não têm. Experimenta deixar o teu marido uma semana sozinho dentro de casa. O meu, não dá. Não dá nem para imaginar. Não dá. Experimenta deixar um homem solteiro, se mudou. Você chega na casa dele. Como é que é a casa dele? Não tem uma planta, não tem uma almofada, não tem uma colcha em cima da cama, não tem nada. Porque não é a aptidão dele. A aptidão dele é trabalhar e prover o lar. A nossa aptidão é construir, dar vida para a nossa casa. E aí eu queria ler para vocês um trecho desse livro aqui, que chama Mentiras em que as mulheres acreditam em a verdade que as liberta. Gente, se vocês puderem ter um livro, eu não sou muito de ler, mas esse livro aqui, Deus fala comigo a cada página, é muito legal. Ela fala sobre mentiras em várias áreas da vida das mulheres, em que a gente acredita mesmo. Sobre filhos, sobre casamento, sobre emoções, sobre prioridades, e a gente acaba acreditando. E aí ela fala assim, peraí. Vou ler para vocês, tá? Um dos objetivos e efeitos mais devastadores dessa nova visão da feminilidade foi o de menosprezar o casamento e a maternidade e de tirar as mulheres física e emocionalmente de casa, introduzindo-as no mercado de trabalho. Quem falou isso foi uma doutora, a doutora Dorothy Patterson. Ela observa: as mulheres foram libertas radicalmente da liberdade genuína que gozavam há séculos, de cuidar da casa, educar as crianças, buscar a criatividade pessoal. Elas sofreram uma lavagem cerebral a fim de acreditar que a ausência de uma ocupação definida com uma folha de pagamento escraviza a mulher ao tédio, ao fracasso e à prisão dentro do seu próprio lar. As estatísticas indicam que a diferença entre os sexos diminuiu drasticamente no que se refere a práticas de contratação, escalas salariais e oportunidades educativas. Resultado que as ativistas trabalharam duro e por muito tempo para alcançar. Porém, e quanto às consequências não intencionais dessa liberdade recém-descoberta, quem esperava que teríamos de conviver com coisas como a pressão colocada sobre as mulheres dos seus pares para que façam mais do que ser apenas esposas e mães? Eu conheço uma pessoa
que gostaria de ficar com seu filho em casa e o marido falou: tem saúde? Vai trabalhar. Olha como isso é triste. O status de dona de casa sendo desvalorizado para algo menos do que de um escravo. Milhões de crianças e bebês sendo deixadas em creches antes do amanhecer e sendo buscadas após o anoitecer. Milhões de crianças voltando da escola para casas vazias ou sendo enviadas para programas de cuidados infantis após o horário de aula. Mães dedicando o melhor do seu tempo e da sua energia para outras pessoas que não são os seus maridos e filhos, e o que as deixa permanentes exaustas e nervosas. Famílias que raramente têm uma refeição juntos. Crianças que sobrevivem de comida congelada e fast food, ingeridas no carro. Envolvimentos emocionais e físicos provocados pela situação de mulheres casadas que passam mais tempo com homens no ambiente de trabalho do que com o próprio marido. Mulheres ganhando independência financeira suficiente para poderem se separar dos seus cônjuges. Mulheres sendo expostas dia após dia à linguagem grosseira, insinuação e assédio sexual no local de trabalho. Mulheres que não têm tempo nem energia de cultivar um relacionamento com os seus filhos. Crianças que passam inúmeras horas entretidas por vídeos, TVs, jogos eletrônicos e computadores. E crianças inadequadamente supervisionadas sendo expostas, atraídas à pornografia, ao álcool, às drogas, ao sexo e à violência. Quantas dessas coisas a gente vê acontecendo nas famílias, né? E isso tudo é fruto do que esse movimento vem trazendo. E a gente tem que se perguntar, se a gente continuar nesse ritmo, daqui a 60 anos, como é que vão estar nossos netos, nossos filhos, as famílias, né? Eu vejo que é um tempo que o Senhor tem levantado para conscientizar as mulheres, de voltarem para dentro do seu lar, de cuidarem daquilo que realmente tem valor. E aí, meninas, a gente viu um pouquinho sobre o que o feminismo fala, né? Mas a gente é crente. Então, a gente tem que ver o que a Bíblia fala sobre o assunto. A gente tem que ser como os de Bereia. Para quem não sabe, os bereianos eram um povo, que está na Bíblia, que quando alguém ia pregar a palavra de Deus para eles iam lá nas Escrituras conferir se estava certo. Então, a gente tem que ser esse povo. Alguém falou alguma coisa? Vamos para a palavra. Vamos ver o que a palavra fala. O feminismo falou uma coisa que a mulher é, mas e aí o que a palavra fala? E aí eu queria trazer para vocês, antes de ver o que como Deus pensou sobre a mulher, o que Deus criou para a mulher, queria ler esse versículo aqui com vocês. Lá em Romanos 12, é um versículo bem famoso. Fala o seguinte: portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus para as nossas vidas. A gente tem que, como cristãs, arrancar os pensamentos mundanos da nossa vida o tempo todo. Todo dia a gente tem que renovar nossa mente. E a gente tem que cuidar para a gente não tomar a forma do mundo. O que o mundo tem feito? Eu tenho que fazer o contrário. Para onde o mundo tem caminhado? Eu tenho que ir para o outro lado. Amoldar, aqui nessa versão fala amoldar. Tem outras versões que falam conformar. É tomar a forma. Onde eu tenho buscado tomar forma? Do que eu tenho tomado forma? A gente tem que cuidar disso. E também ele fala sobre transformar, né? Transformem-se. É contínuo, uma transformação não acontece de um dia para o outro.
A transformação é contínua, então a gente tem que permanecer na palavra de Deus todos os dias. Não importa se o tempo mudou, se agora nós somos mulheres modernas, se agora a gente está no século 21 e não se faz mais isso. Não importa. A palavra de Deus é eterna. Ela é a mesma. Os mandamentos, as leis, as orientações são as mesmas. Então, a gente tem que se apegar nisso. E aí, falando um pouquinho agora do que fomos criadas para ser. Então, Deus pensou na mulher para ser algumas coisas, ter algumas características. Gente, não sou eu que estou falando, está na palavra, tá? Tem umas coisas que são meio polêmicas, mas é o que está na palavra. Deus nos criou para sermos submissas aos nossos maridos. E quem não é casada, jovenzinha, seja submissa ao seu papi, tá? Que ele é autoridade sobre a sua vida. Lá em Colossenses fala o seguinte: mulheres, sujeitem-se a seu marido como convém a quem está no Senhor. E 1 Timóteo fala o seguinte, aqui ele dá uma orientação de como deve ser o culto, tá? Por isso que ele fala isso. A mulher deve aprender em silêncio, com toda sujeição. Não permito que a mulher ensine, nem que tenha autoridade sobre o homem. Esteja, porém, em silêncio, porque primeiro foi formado Adão, e depois a Eva. E Adão não foi enganado, mas sim a mulher, que tendo sido enganada, tornou-se transgressora. Entretanto, a mulher será salva dando à luz de filhos, se elas permanecerem na fé, no amor e na santidade com bom senso. Ali em Timóteo, ele usa um argumento criacional, lá em Gênesis. Primeiro foi criado Adão e depois a Eva. Outra coisa, tem uma versão que fala que foi a mulher que foi iludida. Não foi Adão, fomos nós, mulheres, que fomos iludidas. Então, o que a gente tem que ver do porquê que nós devemos ser submissas aos nossos maridos. Porque eles são melhores que nós? Não. Porque a mulher tem o mesmo valor para Deus que o homem tem. Mas a gente deve ser submissa porque lá em Gênesis, antes de criar a mulher não existia, a mulher estava aqui, ó, na costela do homem. O que Deus fez? Mandou o homem ser o provedor, lavrar e cultivar o jardim. E ele fez mais o quê? Ele deu a lei para Adão. Ele ensinou a Adão como ele deveria proceder. Você não deve comer desse fruto. Foi a lei dada para Adão. Depois que aí a mulher foi criada. E ainda a mulher foi seduzida e iludida pela serpente. Né? Que subverteu ali, falou com a Eva. Por que a serpente falou com a Eva? Se ela tivesse falado com Adão, será que o Adão ia ter cedido? A gente não sabe, né? Mas eu acho que não. Porque ela foi na mulher. Ela conhece as características das mulheres. Nós somos emoções puras. O meu marido, ele é razão pura. O que Adão era? Racional. Ele pensou, opa, Deus me deu essa ordem, a serpente falou comigo, é óbvio que eu não vou comer. É óbvio. A Eva, uau, vou conhecer o mundo inteiro? Nossa, vou ter o conhecimento de Deus? Não importa, eu quero, já quero. Ela é seduzida. Recentemente, a gente foi trocar de carro e o meu marido falou assim, Gabriela, a gente tem um valor X para trocar de carro. Aí eu fiquei com essa informação na minha cabeça, né? E aí a gente foi ver carro, não sei o quê. E eu falava assim, Tiago, olha esse. Uau, adorei esse. Adorei. Aí ele falava assim, Gabriela, e se bater o carro? Tu sabe quanto custa o motor desse carro? Sabe quanto custa para trocar o pneu? Tu sabe isso? Tu sabe aquilo? Eu falei, meu Deus, eu achei que era só ver o valor do carro e comprar o carro. E tudo se resolvia magicamente na minha cabeça.
Ele não, ele usou a razão. O que adianta eu ter um carro lindo e maravilhoso e não ter dinheiro para trocar o pneu quando precisar? Porque ele vê lá na frente. É o que o nosso marido faz, porque Deus deu isso para ele. Deus deu para Adão que se ele comesse do fruto, lá na frente ele ia morrer. A Eva não tinha isso. A Eva via só o que estava na frente dela. Isso faz da Eva pior que o Adão? Não. De valor igual para Deus. Só a Eva pode dar à luz a filhos. Isso faz a Eva melhor que o Adão? Não. Valor igual a Deus. Então, por isso que a gente deve ser submissa à autoridade do nosso marido. E a gente deve ser submissa. E Gabi, e quando o meu marido não exerce a autoridade dele dentro do lar, eu devo exercer? Eu devo tomar o lugar dele? Não. Ninguém vai ser autoridade. Ele vai ter que se mexer. Ele vai ver, opa, ninguém está decidindo nada nessa casa. Opa, não tem um líder, essa casa está indo para onde? E a gente tem que incentivar os nossos maridos a exercerem a autoridade deles. E se você tem um marido que não exercia essa liderança e agora começa a exercer, não reclama do que ele decidir. Não fala, ai, mas eu faria de outro jeito. Ai, não gostei. Ai, preferia isso. Faça o que ele decidiu, de modo amável, orando por ele, pedindo para que Deus dê sabedoria para ele, porque Deus vai dar. Porque é para ele que Deus tem que dar a sabedoria. Então, a gente entendeu que Deus nos criou para sermos submissas. Agora é polêmico. Nós só existimos por causa dos homens. Nós somos criadas do homem e para o homem. E se alguma feminista ouve isso, dá ruim, né? Deus me livre, eu sou para mim mesma. Vamos lá em 1 Coríntios, fala o seguinte. Pois o homem não se originou da mulher, mas a mulher do homem. Além disso, o homem não foi criado por causa da mulher, mas a mulher foi criada por causa do homem. Por essa razão e por causa dos anjos, a mulher deve ter sobre si um sinal de autoridade. No Senhor, todavia, olha que lindo, Deus dando valor para a mulher, né? A mulher não é independente do homem, nem o homem independente da mulher. Pois assim como a mulher proveio do homem, também o homem nasce da mulher. Mas tudo provém de Deus. Nós temos igual valor que o nosso marido, mas nós fomos criadas para ele. Adão, ele não ia conseguir cumprir o propósito de Deus sem a Eva. Ele não ia conseguir se multiplicar, fazer aquilo que Deus tinha planejado para ele. Assim como o meu marido não ia conseguir cumprir os propósitos de Deus sem mim. E olha como é lindo isso, né? A gente foi criada para suprir uma lacuna que havia nele. Ele se sentia sozinho. Ele se sentia sem ninguém igual a ele, sem ninguém idôneo a ele. Foi criada uma auxiliadora idônea. E idônea, segundo o dicionário, quer dizer a que se adapta perfeitamente ao propósito para o qual se destina. Olha que lindo isso. A nossa vida tem que ser para o nosso marido. A gente tem que viver a nossa vida adaptada à vida do nosso marido. E isso não é ruim. Se você acha que isso é ruim, é uma mentira do diabo. Porque a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. E se você é solteira, aprenda isso para quando você casar. E se você, por algum motivo, não tem um marido, é viúva, ensine isso para aquelas meninas que estão perto de vocês. É bom viver com o propósito do marido. É uma bênção.
E tem um texto lindo de um cara chamado Matthew Henry, que eu acho que ele resume isso, que fala assim: a mulher foi feita de uma costela tirada do lado de Adão. Não foi feita da sua cabeça para dominá-lo, nem dos seus pés para ser pisada por ele, mas do seu lado para ser igual a ele, para ser protegida por seu braço e de perto do seu coração para ser amada. Olha que lindo. Gente, não tem... É bem melhor ser a mulher, eu acho, do que o homem. Ser protegida, ser cuidada, ser amada. E a gente tem que permitir ser protegida, cuidada e amada. Isso é uma mentira do feminismo, que diz que a mulher consegue sozinha, que não precisa de homem, que dá conta. Não, a gente precisa ser protegida, cuidada e amada. E falando em amada, Deus nos criou para sermos amadas. Olha que lindo. Efésios 5. Mulheres, mais uma vez, tudo ele fala, né? Sujeitem-se aos seus maridos como ao Senhor. Pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo sujeitas a seu marido. Maridos, amem as suas mulheres, assim como Cristo amou a igreja e se entregou a si mesmo para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra, e apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Da mesma forma, os maridos devem amar as suas mulheres como seu próprio corpo. Quem ama sua mulher, ama a si mesmo. Deus nos criou para ser tão amadas que Ele nos compara com a igreja de Cristo. Ele compara o nosso marido com Jesus e nós mulheres como a sua noiva, a igreja de Cristo. E teve prova de amor maior do que Jesus vir e entregar a sua vida em favor da igreja, pela noiva dele? Não teve. É isso que Deus manda os homens fazer. Dá a tua vida pela tua esposa. É um trabalho muito mais difícil do que o nosso, né? De se submeter. Eu acho isso uma comparação linda do casamento. O marido e a esposa é como Cristo e a igreja. E a gente tem que olhar para dentro do nosso casamento. A gente tem refletido Cristo e a igreja? Nosso marido tem sido como Cristo, dando a vida por nós? E nós temos nos submetido? Temos tido Ele como cabeça da nossa vida, assim como Cristo é o cabeça da igreja? E por último, eu nem sei quanto tempo que eu estou falando. Se alguém me dá um toque. Deus nos criou para sermos guardiãs do lar. Lá em Tito, ele dá algumas orientações de como as mulheres mais velhas tinham que ensinar as mais jovens. Mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias no seu viver, como convém às santas, não caluniadoras, não dadas a muito vinho, mestras do bem, para que ensinem as mulheres novas a serem prudentes e a amarem os seus maridos, a amarem seus filhos, a serem moderadas, castas, boas donas de casa, sujeitas a seu marido, a fim de que a palavra de Deus não seja blasfemada. Então, o que a palavra nos instrui aqui? Que a gente tem que ser boas esposas, boas mães e boas donas de casa, guardiãs do nosso lar, aquela que gera vida para o nosso marido, nossos filhos e nossa casa. Aqui nesse livro, ele fala a seguinte citação: a mulher foi exclusivamente projetada e equipada fisiológica, emocional, mental e espiritualmente
para ser a portadora e provedora da vida. Nós temos a capacidade de dar vida, beleza, riqueza, plenitude, graça e alegria para a unidade familiar. Não há melhor maneira de medir o valor ou o sucesso de uma família do que medindo sua atuação como o coração da sua casa e da sua família. Meninas, eu não sou contra a mulher trabalhar, tá? Eu trabalho. Mas a gente tem que olhar para dentro da nossa casa e ver, eu tenho conseguido ser uma boa esposa? Eu tenho conseguido ser uma boa mãe? O meu lar está em ordem? Tenho conseguido ser uma boa dona de casa? Opa, não estou conseguindo dar atenção para o meu marido. Não consigo esperar com um jantar pronto em casa. Não sei o que está se passando na vida dos meus filhos. Minha casa anda de pernas para o ar. Não consigo ter dado atenção na área sexual do meu marido. Porque eu estou cansada, porque eu trabalhei o dia inteiro, não consigo, só quero dormir. Opa, vamos olhar para dentro? Sabe por quê? Porque você pode trabalhar, você pode ajudar na renda de casa. Mas a provisão é através do Senhor. Mas através dos nossos maridos. E a gente aqui tem que dar um passo de fé, de que Deus vai prover, através do nosso marido. Mas Ele vai prover. Ah, mas eu vou ter que deixar alguns luxos. Mas quais são os teus valores eternos? É o luxo de agora? Ou é um bom casamento, a educação dos teus filhos e um lar harmônico? A gente tem que olhar para dentro de si. Para mim, essa foi sempre uma questão muito bem resolvida, porque graças a Deus eu tive um exemplo, e até quero honrar a vida da minha sogra e a vida da minha mãe, que está lá atrás, que foram mulheres que tiveram, e que eu acompanhei de perto, vidas devotas à sua família. Alguma vez, fazendo uma coisa, tendo uma loja de tecido, né, dona Ana? A minha mãe dando uma aula aqui, pintando comigo, mas a vida dela sempre foi centrada naquilo que o marido dela estava fazendo. E eu creio que elas tinham certeza que não importa, Deus ia suprir através do marido delas. Em momentos bons, como eu sei que todas as duas tiveram, de abundância. Mas em momentos difíceis, que eu vi de perto na minha casa. E a minha mãe, não, eu vou ficar aqui cumprindo aquilo que o Senhor me chamou, e Deus vai prover através do meu marido. Então, a gente tem que crer nisso. E, como eu falei, eu sempre trabalhei, e eu sempre tive uma boa renda. Sempre consegui complementar a renda lá em casa, né? E graças a Deus tem um trabalho flexível, que eu sei que não é todo mundo que consegue ter. Mas tiveram uns 2 meses, no início do ano, que eu fiquei sem trabalho. E eu fiquei sem entender. Falei, oi? O que está acontecendo? Não estou entendendo. Eu, sei lá, fechei um trabalho ou outro. E aí Deus estava dirigindo, Deus falando no meu coração. Como tu vai falar daquilo que tu nunca viveu? Como tu vai falar daquilo que tu nunca experimentou? E Deus falou, acalma o teu coração. Porque esses meses eu vou prover através da vida do teu marido. E naquele mês, o escritório do Tiago faturou como nunca tinha faturado. E eu pude experimentar de Deus aquilo que Ele me chamou, de volta ao meu lar. E quem me conhece sabe, né? Eu gosto de saracotear por aí. Eu adoro estar nos lugares, fazer coisas. Quando eu casei, eu trabalhava com rede social e tal, então eu vivia para lá e para cá. E a minha casa estava ficando de perna para o ar. Gente, é vergonhoso, mas meu marido já não tinha mais roupa limpa. Ele chegou para mim e falou, ô Gabriela, essa é minha última camiseta. Falei, quê? E naquelas semanas, o meu computador estragou.
E foi nessa semana que Deus começou a falar comigo sobre isso. E eu vi que Deus precisava trabalhar muito na minha vida ainda. E naquela semana, o meu computador estragou, foi para o concerto. Daí o menino falou, vai ficar 2 dias. Beleza, 2 dias, depois eu dou conta, né? Meu computador ficou 15 dias. E sem meu computador, naquela época, eu não trabalhava, né? Aí estava um dia lá em casa, no meio da tarde, estendendo a roupa. Aí Deus falou no meu coração, por isso que teu computador estragou. Eu falei, quê? Não entendi. Por isso teu computador estragou. Porque eu quero tu de volta no teu lar. E não importa quantos clientes tu estava atendendo, quem tu estava ajudando, o que tu estava fazendo, quanto dinheiro tu estava ganhando. Não importa. Para mim, não importa. Se o teu marido não tiver uma roupa limpa para ele vestir. Para mim não importa. Se teu marido não chegar em casa, tu não puder receber ele com um jantar, ouvir ele. E eu creio que é isso que Deus me chamou para falar para vocês, meninas. Para que a gente volte o nosso coração para o nosso lar. Que são os valores eternos mesmo. Que é o que realmente a gente foi chamada para ser. E continuando, eu achei que essa era a última característica, mas tem mais uma. Só queria fazer um parênteses. Se você está ouvindo tudo isso aqui e é solteira, o que a palavra manda, né? Aqui Paulo fala algumas coisas acerca do casamento e ele fala: gostaria de vê-los livres de preocupações, ou seja, que em casa tem um monte de preocupação. O homem que não é casado preocupa-se com as coisas do Senhor, em como agradar ao Senhor. Mas o homem casado preocupa-se com as coisas desse mundo, em como agradar sua mulher, e está dividido. Tanto a mulher não casada como a virgem preocupam-se com as coisas do Senhor, para serem santas no corpo e no espírito. Mas a casada preocupa-se com as coisas desse mundo, em como agradar seu marido. Então, quem é solteira, quem não tem um marido, foca todas as tuas energias em viver para o Senhor. E aprender, e viver. E dar a vida na igreja, e auxiliar quem precisa. As mais novinhas, aposto que tem uma mãe com 3 crianças que precisa de uma babá, às vezes, para sair com o marido. Vivam a sua vida de forma altruísta para a igreja. E agora eu vou falar mesmo o último, tá, gente? Deus nos criou frágeis, né? Do mesmo modo, vocês, maridos, sejam sábios no convívio com as suas mulheres e tratem-nas com honra, como parte mais frágil e, olha que lindo, co-herdeiras do dom da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas as suas orações. Somos frágeis, mas isso não nos faz menor que eles. Temos mesmo valor. Herdamos a mesma vida eterna. Mas como é bom ser frágil. Gente, não caia na enganação de que você é forte, que você consegue. E eu estou falando fisicamente agora. Não consegue. Chama o vizinho, chama o marido, chama o filho. Não carrega peso. Eu não carrego. Olha, mas o meu marido vem com a mão gangrenando de sacola. E eu estou bem plena, só com a chave de casa. Sou frágil, quero ter filho, vou cuidar do meu corpo, né? E frágeis, ele também fala emocionalmente. Por isso o homem, ele orienta ali que o homem tem que tratar a gente como honra. Quem nunca aqui o marido falou mais duro e se acabou de chorar? Eu já. E a gente tem que aprender também a deixar o marido resolver coisas que a gente, como frágeis emocionalmente, não dá conta. Bati o carro. Deixa o teu marido resolver. Tem que enfrentar uma situação difícil, dar uma notícia difícil, ouvir alguma coisa que vai te fazer mal emocionalmente. Passa por teu marido. Ele é forte.
Ele foi feito para isso, né? E ele posta que ele vai fazer melhor que ninguém. Algumas vezes eu já falei, ai, aconteceu isso. E o Tiago fala, deixa que eu falo. Eu falei, por favor, vai, resolve. A gente tem que deixar nosso marido resolver. A gente tem que aprender a ser cuidada, amada, protegida. E a gente tem que saber. Olha que lindo como Deus fala da gente. Quem encontra uma esposa encontra algo excelente, recebeu uma bênção do Senhor. Onde é que o feminismo e o mundo te honra dessa forma? Em nenhum lugar. Alguém já leu? Quem encontrou um marido encontrou uma bênção? Um marido é uma bênção, mas olha como Deus honra a mulher. Olha como Deus honra. Uma esposa exemplar, feliz quem a encontrar, é muito mais valiosa do que os rubis. Deus nos criou para serem como joias, que deve ser cuidada e tratada com todo carinho. E mais uma citação desse livro, eu achei tão lindo o que ela escreveu aqui. Essa mulher aqui, ela era solteira quando ela escreveu esse livro, tá? E aí, todo ano, a geladeira dela era repleta de retratos de famílias que eram amigas, que congregavam na igreja. E aí, ela conta aqui que ela tinha um mural de retratos e, naquele ano, ela estava trocando as fotos. E aí, ela falou assim, ó. Quando todas as fotos novas estavam no lugar, me sentei para observar o grande retrato. Rememorai algumas das principais situações pelas quais aquelas famílias haviam passado ao longo do ano anterior. 8 tinham sido abençoadas com o nascimento de um novo bebê, 7 ganharam um neto, 7 tiveram um casamento de um filho ou uma filha, 15 haviam se mudado, 6 estavam fazendo uma mudança profissional. Quase todos os rostos naquelas fotos estavam sorrindo. Mas por trás de algumas daquelas poses, sei que há mais coisas. Várias pessoas já confessaram que a condição física ou espiritual de membros específicos da família é um fardo. 3 enterraram recentemente um membro da sua família. Um casal está no meio de um divórcio. Enquanto refletia a respeito da cena diante de mim, fiquei impressionada com a maravilha e a importância da família, para o bem e para o mal. A família está no coração do que realmente importa para todos nós. Se as coisas não estão bem na nossa casa, todas as outras áreas da vida são afetadas. Olhei para aquelas dezenas de mulheres sentadas como galinhas cercadas por sua ninhada de filhotes e senti uma enorme sensação de gratidão pela disposição daquelas mulheres em serem doadoras e geradoras de vida. Em meio a todas aquelas fotos, colei um adesivo com a frase: vida, que bela escolha! Essas mulheres escolheram a vida por terem tido filhos, algo que só uma mulher pode fazer. E estão escolhendo a vida todos os dias. A cada refeição que preparam, a cada pilha de roupa suja que lavam, a cada ida ao supermercado, ao dentista, busca filho, traz filho, aula de piano, loja de calçados. A cada joelho arranhado em que fazem um curativo, a cada palavra de encorajamento que dizem, a cada hora da noite que passam ninando uma criança doente ou assustada, a cada disputa que arbitram, a cada momento que passam brincando com Lego, pintando, ajudando com problemas de matemática, lendo uma história da vida ou ouvindo seu marido descrever o seu dia. A cada momento que passam intercedendo para o crescimento espiritual e para a proteção da sua família. Dia após dia, elas estão construindo uma casa, sendo doadoras de vida, estabelecendo uma base e construindo um memorial que vai sobreviver para gerações vindouras. Elas estão honrando o Criador na melhor forma possível, cumprindo a boa, a perfeita e a agradável vontade de Deus. Que memorial que a gente tem
construído para nossa família, né? E lembrando, gente, lá no Salmo 1, ele fala como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios. A gente não começa acreditando numa mentira gigante. A gente começa ouvindo o conselho dos ímpios, ouvindo uma frase ou outra que as pessoas têm nos falado. Depois, a gente começa a imitar a conduta dos pecadores. Ah, não tem problema eu fazer isso, só um pouco não vai fazer mal. Ah, eu trocar de lugar, não vai fazer diferença nenhuma na minha família. Mas quando a gente vê, a gente está assentado na roda dos zombadores. A gente virou um deles. A palavra fala que feliz é o homem que não faz isso. É como a árvore plantada à beira das correntes. Dá fruto no tempo certo. E eu acrescento, dá o fruto certo. Colhe dentro da sua família. E lembrando, meninas, que o que a gente crê, às vezes, é loucura para o mundo. Mas que a gente não deve cair nessa mentira também, de que é uma loucura. E essa é a mensagem que eu queria deixar para vocês hoje. Não sei que horas são, porque... eu posso ter só mais 5 minutos, tia? É que eu queria falar uma coisa que não tem a ver diretamente com isso, tá? Mas é uma coisa que Deus ministrou no meu coração na semana passada. E aí eu falei que eu ia trazer para vocês. E eu queria... A Tati vai tocar uma música que eu estava dirigindo e Deus falou no meu coração. Queria pedir para vocês fecharem os olhos e prestarem atenção na letra dessa música. Daí eu vou falar, tá? Meninas, eu estava dirigindo e aí tocou essa música, né? E aí eu fui ver o nome dessa música, se chama Emaús.
E eu fiquei pensando, meu Deus, Emaús? Não me lembrava a referência do Emaús. E eu fui para a palavra, né? E fui ler a passagem dos discípulos no caminho de Emaús. Jesus, ele tinha sido crucificado, tinha ressuscitado, e 2 discípulos estavam caminhando. E, de repente, Jesus se achegou até eles. Foi caminhando com eles. E eles ouviam Jesus, iam conversando. E eles não sabiam que era Jesus. Os olhos deles estavam vendados. E aí eles demonstravam uma certa preocupação, né? E Jesus pergunta para eles: que é isso que vos preocupa e te ides tratando à medida que caminhais? Um deles falou: tu é o único que não sabe o que aconteceu em Jerusalém? Tu não sabe que Jesus foi crucificado? E aí, naquele caminho, Jesus foi ensinando e falando com eles, e eles nem sabendo que era Jesus. Até que o anoitecer chegou. E aí, eles convidaram Jesus para a casa deles. E eles prepararam a mesa, e Jesus se assentou com eles. E no partir do pão, as escamas dos olhos deles caíram, e Jesus se revelou para eles. No partir do pão. E eu achei tão lindo isso. E Jesus foi ministrando no meu coração. Quantas vezes a gente tem caminhado, lendo a palavra, ouvindo pregações, ouvindo de Jesus, caminhado com Jesus, sem saber quem realmente é Jesus. E Jesus só se revela quando a gente convida Ele para entrar na nossa casa. A palavra fala que ele entrou em casa, né? Mas eles tinham preparado a mesa, preparado a casa e perfumado ela. A gente tem preparado a nossa casa, perfumado ela, arrumado a mesa para receber Jesus? Ou a gente tem caminhado com um Jesus que a gente não conhece? E eu queria convidar vocês, meninas, a refletir nisso. E a convidar Jesus para entrar dentro da casa de vocês, fisicamente e no nosso corpo mesmo, espiritualmente. Mas preparem a mesa para o Senhor, preparem uma refeição e deem um lugar de honra para Jesus. Preparem a mesa com o melhor, com a primícia daquilo que a gente tem. Eu tenho certeza que quando eles viram que era Jesus, eles pensavam: ufa, ainda bem que arrumei a mesa. Como é que eu ia receber o Senhor de uma forma tão xixelenta? Gente, a gente tem que dar o nosso melhor, dar o lugar de honra para Jesus. E Ele vai se revelar na nossa vida quando a gente partir o pão com Ele. E partir o pão com Ele é aqui, ó, lendo, orando, tendo comunhão, cuidando da nossa família. E experimentem na casa de vocês. Isso eu aprendi com as minhas cunhadas. Fazer um dia um lugar de honra para Jesus. Arruma uma mesa bem linda, chama a sua família, põe um lugar a mais e coloca lugar de honra. E convida Jesus para estar naquele dia, que eu tenho certeza que Ele vai ministrar na nossa vida e na nossa família. E era isso, meninas. Queria orar com vocês para a gente finalizar. Sei que eu falei, acho que 1 hora, né? Porque eu falo bastante mesmo. Vou orar então, daí depois a tia vem, né, tia? Que a gente tem sorteio de brindes. Chique. Senhor, quero te agradecer por esse momento especial que o Senhor preparou para nós, Senhor. Quero te agradecer pelas tuas misericórdias que se renovaram sobre as nossas vidas mais um dia, que podemos estar aqui juntas hoje, Senhor, comendo mesmo do teu pão, partilhando a tua palavra, Senhor. Obrigada, Senhor. Que realmente, Senhor, a gente possa abrir o nosso coração para não acreditar nas mentiras que o feminismo tem trazido para nós, Senhor. Que a gente tenha coragem mesmo para enfrentar essas mentiras, Senhor, e poder viver a verdade e provar da tua boa, perfeita e agradável vontade, Senhor.
que nós possamos ser submissas aos nossos maridos, respeitosas, que a gente possa, Senhor, criar consciência de que somos amadas, somos frágeis, somos guardiãs do nosso lar, Senhor. Que a gente possa mesmo arrumar o nosso coração, perfumá-lo, Senhor, para receber de Ti, Senhor. Que Tu tenhas o lugar de honra na nossa vida, Senhor. Hoje, todos os dias, que Tu possa ministrar isso no nosso coração e que a gente seja renovada a cada dia pela Tua palavra. Que o Senhor continue abençoando o nosso encontro. Já oro também pelo alimento que vai estar na mesa, Senhor. Que o Senhor abençoe e santifique em nome de Jesus. Amém. Quer falar, tia? Eu falei demais? Vou falar mais. Fica aqui. Meninas, louvado seja Deus pela palavra, por usar a vida da Gabriela dessa forma. Muitos talvez estejam olhando, ela é tão nova, falando de uma coisa tão importante, né? Ministrando ao nosso coração. Mas quando a gente quer servir, quando a gente busca, Deus nos usa de fato, como ela falou. E enquanto ela falava, aqui no nosso meio tem muitas mulheres que têm essa proposta, que viveram essa proposta de viver para os seus filhos, para a sua casa. Ou seja, no nosso meio nós temos muitos exemplos. Não vou citar agora. E você, de repente, ficou confusa também, não se preocupe. O Senhor, no tempo certo, fala ao coração. E enquanto ela falava, a Fátima lá atrás me procurou, né, um desejo imenso de compartilhar com vocês um pouquinho só da vida dela. Por que eu... Fátima, pode vir aqui. Eu vou deixar a Fátima compartilhar aqui, porque a Fátima está no meio, está numa faixa etária diferenciada da Gabi, minha e de outras mulheres que já vivenciaram isso. Então, eu dei para ela 3 minutos, gente. Olá, queridas. Uma bênção essa pregação, né? Deus realmente falou meu coração, porque quem me conhece sabe que eu era essa mulher que tinha 3 empregos, cuidava da casa, cuidava das contas e não deixava meu marido ser o meu marido, né? E quando foi o ano passado, Deus tocou no meu coração. Eu tenho um emprego que eu trabalho de segunda, quarta e sexta, e eu ganho um salário pouco, mas o suficiente para o Senhor. E os outros trabalhos que eu tinha, eu ganhava muito bem. Mas aí o Senhor falou para mim, o nosso Deus que fala, né, que era tempo de trabalhar para a sua obra, que era para mim deixar esses trabalhos. Eu relutei muito, porque eu sempre fui uma pessoa que lutei por tudo que eu queria. Todas as coisas, e eu gosto muito de casa, de decoração, de plantas, e nada disso é barato. Então, eu relutei, e o Senhor me cobrando. E cada vez que eu ia trabalhar, eu sentia um cansaço tão grande, mas tão grande, que eu chegava em casa e eu não conseguia fazer mais nada. Eu deitava no sofá e ali eu não saía mais. E aquele peso foi dominando a minha vida. E o meu marido falou bem assim: você não consegue mais limpar a casa, você não consegue mais fazer as coisas, deixa que eu cuido de tudo isso agora. É um novo tempo. É um tempo de trabalhar para Deus agora. É um tempo de deixar o Senhor nos sustentar e deixar mesmo que Ele faça obra em nossas vidas. E tudo isso é muito difícil para quem foi criada tendo que trabalhar. Eu comecei a trabalhar com 8 anos de idade. Trabalhar pelas minhas coisas. Eu nunca ganhei nada de ninguém. Antes, porque agora eu já ganhei muitas coisas de Deus. E quando eu decidi deixar, e o Senhor tinha falado ao meu coração, que Ele ia prover tudo que eu precisasse. Mas foi muito difícil confiar
na palavra do Senhor, porque é difícil, não é fácil. A gente deixar o velho homem para trás e servir com um novo homem, com a nova pessoa, é muito difícil. Mas eu fui deixando e Deus foi provendo. Às vezes eu até acho engraçado, porque meu marido traz um mimo que ele não fazia antes, ele não trazia mimo para mim antes, e agora ele traz. Eu começo a rir, porque Deus, ele supre cada coisinha que a gente acha que era impossível. Uma unha feita, né? Um carinho, um abraço. Então, a gente tem que estar disposta. E a partir do momento que eu entreguei isso para Deus, Ele tem suprido todas as necessidades na minha vida. E aquele pequeno salário que eu ganho, que é pequeno mesmo, está lá no banco e eu nem mexi ainda esse mês. Sabe? Então, a gente tem que realmente deixar o Senhor trabalhar. Assim, o que a Gabi falou me tocou profundamente, porque ela foi usada muito por Deus. É Deus falando à nossa mente e ao nosso coração. É tempo mesmo da gente cuidar da nossa casa, dos nossos filhos e do nosso marido, né? E ter a casa cheirosa. Como vai ser esse cheiro? Deus vai prover. Seja um bolo cheiroso de laranja, um perfume gostoso que você usa, Deus vai prover. Amém. Obrigada, Fátima. Então, não importa a nossa idade, Deus fala conosco individualmente. Ele conhece o coração de cada uma e a necessidade de cada uma. E isso é tremendo.